Vibration convida já aí pra vocês. The Reggae Vibration convida banda Ancestrais do Reggae. Spiritual Music. Alô, família The Reggae Vibration. Daqui a pouco, um pouquinho só de tempo, Ancestrais se apresentará para vocês, levando o melhor reggae. Atinho, tá no ar, hein? Facebook. Positividade, energia positiva para todos vocês. Primeiramente quero dizer boa noite a todos que estão nos assistindo. The Reggae Vibration hoje vem com mais uma pedrada. Hoje é noite de reggae bom. Junto comigo está essa equipe maravilhosa de apresentadores que se chamam também Jack Ruth, o nosso brabo do reggae. Eita danado, e nosso Leandro Miranda. Isso aí, galera, estamos chegando junto aí, The Reggae Vibration convida banda Ancestrais do Reggae, isso aí. E hoje a gente vai estar falando de muita coisa boa. Falamos também de Gregory Isaac, né? Hoje, a gente vai estar comentando alguma coisa boa, só dar essa palhinha. Mas agora a gente vai apresentar a vocês essa banda maravilhosa que nós tivemos o prazer em convidar. Se chama Ancestrais. E para ficar melhor ainda, eu vou fazer que cada um se apresente, fale seu nome para cada um de vocês. Vamos que vamos! É com vocês agora. É isso aí, galera, isso aí. Aí, começando aí, The Reggae Vibration convida a banda Ancestrais do Reggae. Tá? Falar também que a gente vai estar falando, como o Renatinho falou, sobre Gregory Isaac, que hoje está fazendo 11 anos, né, Jack? 11 anos aí de falecimento. Gregory Isaac, Mr. Kurula. Exatamente, vamos falar também sobre o Wiz, não é isso? Isso, um dos integrantes e fundadores da banda Jael Vibration. É isso aí, agora vocês estão vendo aí, ó, a banda Ancestrais do Reggae, para que todos se apresentem aí. Salve, salve, galera, Kofi Heru. Tô fazendo vocal e fazendo uma percussão instrumental hoje pra vocês aí. Muito positivo. Grande irmão Kofi, seja bem-vindo, galera. Eu também. Jarra Safari, primeiramente, boa noite. Agradecer aí, essa produção maravilhosa. Tamo junto. Programa The Reggae Vibration Group. É isso aí, galera. Com certeza vai ser um dos melhores programas a nível internacional do mundo. Com certeza. Contar com essa galera altamente competente, com essa vibração, não tem como ser diferente. Grande então, Rádio Romeu, seja bem-vindo. Também quem quiser me chamar Rastaraca, né, que é o nosso Rastaraca, meu novo nome. E é isso aí, galera. Estamos aí hoje, a gente vai fazer esse som aí com vocês aí, né? Estamos aí, pode, né? Estamos aqui. Valeu. Muito bom. André Costa, vocalista e tecladista da banda Ancestrais, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma apresentação mais acústica, né? Bem na Yambing, no caso. É isso, a gente está aqui para somar com essa equipe. É isso aí, tamo junto. Obrigado pela recepção, gratidão. É o mínimo que a gente pode fazer. Grande irmão aí. Fala um pouquinho mais no microfone aí. Gratidão aí, meu nome é Rádio Lúcio, estamos aí agradecendo imensamente pela oportunidade. É isso aí. Rádio Lúcio é um pouco tímido aí, ó. Leandro, eu acho que eu vou fazer o seguinte assim, ó. Grata a presença da família Ancestrais aí. Obrigado. Exatamente. Seja aquela noite de reggae que já seja louvado. Vamos É isso agradecer aí. em nome do The Reggae Vibration, agradecer a todos vocês aí, tá? E, inclusive mandar um alô pro pessoal que já tá aqui no chat aqui do Facebook aqui, ó. Opa! Tem o Marcelo Tenório, o Alex Medina, o William Ferreira, alô Marquinho, né? O Marquinho também tá aí. E mais um AP que tá assistindo a gente aí pelo Facebook ou pelo YouTube, tanto pelos aplicativos do Facebook, ou como pelo notebook, ou pelo iPad. E lembrando a vocês também que a gente vai estar, o pessoal que vai curtir daqui a pouco, depois do programa aí, ó, o programa tá disponível on demand aí no YouTube, no Facebook, The Reggae Vibration.
podem acessar quando quiser, tá bom? Ancestrais do Reggae aí. Tamo junto, então, sem mais delongas, solta essa pedrada que a gente quer ouvir. É com vocês. Valeu. Ancestrais, Spiritual Music, Rastafari, o The Reggae Vibration convida. Primeiro. Vamos lá. Rastafari, a luz, é a luz. Rastafari, é luz, é luz. Rastafari, é luz, é luz. Rastafari, é luz, é luz. Se a paz vem do Senhor, Haile Selassie, poderoso Salvador, Haile Selassie, combater o opressor, a Babilônia, buscando direitos iguais. A inércia é um anestésico que nos deixam irracionais. Atividade, ação sistemática, teoria bom, melhor a prática. A vida é uma beleza para aqueles que podem. Por isso, não dê bobeira, não fique na era. Automação, ação, autoestima, altruísmo. É possível com igualdade de direitos. Automação, ação, autoestima, altruísmo. É possível com igualdade de direitos. Não fique esperando a boa vontade, haja adiante da realidade. Não fique esperando a boa vontade, haja adiante da realidade. Sem qualidade de vida não haverá a salvação, querida. Sem qualidade de vida não haverá a salvação, querida. Por isso, não deixe passar a sua hora. O momento é agora. Ping. Por isso, não deixe passar a sua hora. O momento é agora. Oi, já Rastafari, a luz é luz. Já Rastafari, a luz é luz. Oi, já Rastafari, ô luz, ô luz. Oi, já Rastafari, e luz, e luz. Oi, já Rastafari, ó luz, ó luz. Oi, já Rastafari, é luz, é luz. Oi, já Rastafari, a luz, a luz. Oi, já Rastafari, é luz, é luz. Se a paz vem do Senhor, Haile Selassie, poderoso Salvador, Haile Selassie, combater o opressor, a Babilônia, buscando direitos iguais. A inércia é um anestésico que nos deixam irracionais. Atividade, ação sistemática, teoria bom, melhor a prática. A vida é uma beleza para aqueles que podem. Por isso, não dê bobeira, não fique na eira. Automação, ação, autoestima, altruísmo. É possível com igualdade de direitos. Automação, ação, autoestima, altruísmo. É possível com igualdade de direitos. Não fique esperando a boa vontade, haja adiante da realidade. Não fique esperando a boa vontade, haja adiante da realidade. Sem qualidade de vida não haverá a salvação, querida. Sem qualidade de vida não haverá a salvação, querida. Por isso, não deixe passar a sua hora. O momento é agora. Por isso, não deixe passar a sua hora.
momento é agora. Oi, Jah Rastafari. É luz, é luz. Oi, Jah Rastafari. A luz, é luz. Oi, Jah Rastafari. Ó luz, oi, Jah Rastafari. E luz, oi, Jah Rastafari. O luz, oi, Jah Rastafari. É luz, oi, Jah. Deixa voltando aí, ó. Entrando no ar de novo, hein? Isso aí. E aí, ó. galera, boa noite mais uma vez. Querendo pedir desculpa, saber como é que é. Programa ao vivo é isso. Ô, louco, meu, tá ligado? Então, programa ao vivo é assim. E a gente quer que vocês nos desculpem, mas a gente vai ter que voltar com o programa assim. E aí, galera, eu quero falar com vocês de novo. Eu quero saber da onde saiu essa inspiração para essa música maravilhosa que a gente acabou de ouvir agora. Esse público que também quer nos ouvir. Então, no meu caso, a nossa banda, até é legal explicar rapidamente. Aqui nós somos 3 letristas, né? Que cada um canta a sua música na banda, né? Cada um canta a sua música. E no meu caso especial, essa música aí tá muito em função do que eu acredito que é o reggae, né? Que é uma música que vem de Jah, vem de Rastafari, né? Então a inspiração está muito ligada a exatamente o que eu acredito que seja o reggae. E o reggae tem a ver com o Rastafari. Muito embora a gente saiba que são coisas, né, específicas, né? O reggae é o reggae, o Rastafari é o Rastafari, mas de certa forma também sabemos que tem muita coisa a ver, né? No caso da nossa banda, e até para explicar a letra, eu tenho que falar da banda, que vem oriundo de um trabalho social que nós fazíamos no J-Roll, né, que era o núcleo de atividade do MNU Engenho Novo. Vocês faziam? Nós fazíamos ou ainda fazem? Na época era MNU. Nós até continuamos militando, porém não estamos nesse momento do MNU. Mas naquela época nós fazíamos parte do MNU e fizemos 3 eventos dentro da comunidade Céu Azul, que foi ligado a 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, de certa forma, as coisas foram evoluindo. A gente começou a desenvolver um trabalho assim formalmente, musicalmente, vamos dizer, lá no Engenho Novo. E aí a gente não esperava que a coisa ia chegar ao ponto que chegou, né? A gente já está aí com 13 anos andando, né, nessa caminhada. 13 anos de estrada. 13 anos de estrada. Eu, em especial, que fiz essa letra já tem bastante tempo, por incrível que pareça. Essa letra tem mais ou menos 35 anos. E o pior que tem 35 anos e fala a mesma verdade de hoje. 35 anos. Foi uma das primeiras letras que eu fiz com inspiração, porque, ao contrário pra mim, veio primeiro o Rastafari, depois veio o reggae. Porque o cara que me inspirou dentro dessa história, que é Mariano Augusto, muita gente aqui conhece, Mariano Augusto, que criou o fã-clube Bob Marley. Mariano e Marino, os dois irmãos aqui da Pavuna, né? Foi ele que me introduziu nessa história, década de 90. Chegada do reggae ao Rio de Janeiro. Foi na casa de Mariano que eu vi o primeiro LP do cara Rasta. Mariano trabalhava na VASP, que todo mundo conhece. Quando ele viajava, nas férias dele, ele ia para Jamaica. Enfim, ele já tinha um conhecimento, falava inglês. Eu não falava, até hoje não falo. Né? E aí, mas eu fiquei inspirado naquele cara, aquele cabelo. Ele me falou do reggae, me falou da história. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele falou que aquele era um Rastafari. Aquilo que, mais do que o reggae da música. Depois ele me botou o LP do Bob Marley lá, eu fiquei pirado. Que música é essa? Fiquei pirado. Mas o Rastafari, quando ele falou da filosofia Rastafari, aquilo realmente me prendeu muita atenção. E eu perguntei para ele naquele momento se existia uma biografia, existia livro, existia material para se saber sobre Rasta. Ele falou, não, tem uma vasta literatura. E eu comecei por esse caminho, lendo muito sobre Rasta, o que é Rasta, o que não é Rasta. A maioria das coisas que chegavam para a gente em inglês, né? Hoje a gente já tem bastante coisa em português, mas naquela época era em inglês. E aí eu caminhei por esse caminho. Até porque eu já tinha uma história também, eu vim do movimento Soul, né? Sou um dos primeiros do Soul do Rio de Janeiro. Assim, né? Pioneiros. Nós na época reuníamos, eram 70, 80 cabeças de vários bairros, né?
era só nós ali, depois virou aquele boom. Então eu dei a sorte de pegar o movimento soul bem no comecinho mesmo, que era um de cada bairro que ia lá naquele baile, entendendo? E aí virou aquele boom, virou, né, Portelão, virou Grêmio da Penha, virou aquela loucura toda, virou o Grêmio de Rocha Miranda, né, Mesquita, enfim, aquele boom. E aí, eu na época, quando eu conheci Mariano, eu era do movimento soul. Aí Mariano, aí com essa coisa do reggae, eu já imediatamente, meu cabelo já era meio black, eu já deixei drenar. Foi o primeiro. E era muito interessante que naquela época da ditadura, não podemos esquecer, né? Verdade. Eu participei do processo, muita gente não sabe, vou fazer agora 65, não tenho vergonha de dizer verdade. Acho que para nós, assim, que temos uma visão africana, Ô, jovem rapaz. Pô, obrigado. Muita energia e tal, muita comida boa. Tem o Rastafari ensina pra nós, né? Natural. Cultura boa. Cultura boa, né? E aí essa coisa do Rastafari, da comida, de se preocupar com a alimentação, se preocupar com sua postura na sociedade, ser uma pessoa boa, praticar boas ações. Isso é importante. Isso é muito importante. Poxa, né? Eu vejo o Rastafari, sinceramente, sem nenhuma prepotência, vai ser um movimento que vai vir para ensinar ao mundo, já está ensinando, né? A gente sabe que em várias partes do mundo o movimento Rasta cresce de forma exponencial muito grande, né? Então, isso é muito legal. Assim, e aí daí, obviamente, inspirar e sair essa letra. Foi uma das primeiras letras que eu fiz, inspirado nessa coisa, como é que eu via, era um sentimento, o que eu estava sentindo, o que era a filosofia Rastafari para mim. Aí saiu A Luz. A Luz. Então o nome dessa pedaço se chama Luz, né? A Luz. Então, já que você falou de luz, não? Nos ilumine com mais um som. Mais uma. Então vamos agora de uma que nós até gravamos agora, íamos lançar no final do ano passado no Spotify, mas aí deu um black por conta da crise, a gente não, né? Mas tudo bem, a gente vai estar retomando devagarzinho e vai deixar o projeto para ano que vem, mas é de boa hora porque já sabe o que faz. Isso. Já estamos no controle, a hora que tiver de ser será. Vamos de música. Feliz de estar por aqui, então. A volta dos que não foram. É isso. Vamos de músicas ancestrais. Music. Sua Namíbia. Yo, 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 yo. Sua Namíbia. Yo, 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 yo. Estamos aqui do lado de cá. Estamos aqui do lado de cá. De braços dados, vamos derrubar. De braços dados, vamos derrubar o apartheid do planeta. O apartheid do planeta. Azanha, azanha, azanha é o verdadeiro nome da África do Sul. África, África, azanha, azanha, azanha é o verdadeiro nome da África do Sul. África, África, sua Namíbia. Yo, 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 yo. Sua Namíbia. Yo, 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 yo. Estamos aqui do lado de cá. Estamos aqui do lado de cá. De braços dados, vamos ter
Azania, Azania, Azania é o verdadeiro nome da África do Sul. África, África, oh, Azania, Azania é o verdadeiro nome da África do Sul. África, África, oh, sua Namíbia, yo, 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 sua Namíbia, yo, 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 sua Namíbia, yo, 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 sua. Que é isso, né, mano? Eu tô só. A gente fica assim, ó, hipnotizado com cada som, cada música. Saber que essa inspiração vem de Jah, que a luz traz a liberdade, traz o amor, né? Quer dizer... Nós não fazemos nada. fazer uma pergunta aqui, dá licença. Azania é o verdadeiro nome da África do Sul. E atualmente, inclusive, isso eu está não uma sabia. conturbação lá na África, né? A do Sul, no caso especial, que é um país, né? Muito embora a gente, o pessoal fala África, normalmente a gente gosta de falar muito Continente essa coisa, africano, né? O continente né? africano, né? Exatamente. 52 países, 52 países. É coisa pra então, caramba. coisa pra caramba. E na Uma pergunta que você extensão de perguntou, terra era a Zânia. enorme. Então, agora, nesse momento, está tendo uma conturbação interna na África, porque África do Sul, por conta dessa questão de que há um movimento muito forte de realmente resgatar o nome Azania, né, que era o verdadeiro nome da África do Sul antes dos colonizadores chegar ali naquela terra há mais de 350 anos atrás, né? Então aí está uma questão lá que eu espero que o povo sul-africano consiga com certeza resolver, eles vão conseguir superar lá esses problemas internos deles. Nós estamos aqui de olho também, observando, né? Estamos aqui conscientes e também junto com eles nessa luta, né? Nós temos essa resistência, nós temos esse compromisso como banda mesmo de as nossas letras, né? A gente já cantou duas, mas a gente está ouvindo mais. A gente reflete sempre essa realidade, uma realidade do povo pobre, né? Da questão racial. A gente fala muito, a gente aborda esse assunto, a gente fala sobre é uma questão muito viva, né, cara? Muito a gente viva, vê cara. isso muito frequentemente. Muito frequentemente. E a gente tem isso como compromisso de falar. E é óbvio, a gente sofre muito, né? Porque a gente falar a verdade é uma coisa que as pessoas não estão muito assim acostumadas no Brasil, né? Preparadas, na verdade. Mas a gente tem esse compromisso como rasta, né? De resgatar isso e também como a nossa missão para os seres humanos da Terra, que nós sabemos que temos, né? Que é essa missão de resgate, que a gente possa voltar realmente a ser o que éramos, pelo menos um pouquinho, né? Que o homem possa se preocupar mais com a questão da natureza, de fato. Devolva o que nos arrancaram. Volta que nos arrancaram. Daqui a pouco vai vir essa aí, a gente vai explicar ela musicalmente, com certeza. Então é isso. Pode perguntar, porque assim, né, estamos aqui. E me diz uma coisa, com relação à formação da banda, vocês já estão juntos há 21 anos, não é isso? Olha só, não, menos. Quase, mas menos. Né? Quando foi que a banda... 2004. 2004 é que começou a banda. São quantos anos aí? São 14, né? 14 anos. 14 anos tem um trabalho. E começou daí, foi assim, uma coisa, um trabalho. A gente sempre, eu sou oriundo também, é bom falar, eu gosto de falar desse grupo, porque é um grupo interessante. Aguibara Dudu, vocês já devem ter ouvido falar, em Madureira, fica ali na Praça Paulo da Portela, está com uma sede muito lindíssima. Sim. Lá, inclusive, agora eles criaram recentemente um cineclube também, e é também um núcleo de reflexão do MNU lá, que é o Quilombo Aguibara, núcleo também do MNU lá na Praça Paulo da Portela. Eu fui oriundo, eu sou um dos fundadores do Aguibara, e recentemente o Aguibara fez mais de 40 anos, me chamaram como baluarte e tal. Não pude ir, né, porque estava nessa pandemia que tá aí, eu preferi não ir.
né? A gente tinha logo recente, nosso amigo tinha falecido, nosso amigo Macandal, que aproveitar também e fazer uma homenagem, né? Nosso grande irmão Macandal, né? Que... Nós falamos sobre ele aqui na live, Poxa, na época entendeu? do falecimento dele. Nossa, aí foi no momento assim, todo mundo ficou de surpresa. E a gente estava no momento construindo a chamada Unidade Nacional Rastafari. A gente tem uma posição, a gente fez uns 2 ou 3 encontros, foi, né? Lá em cima nós fizemos, já nessa construção da unidade, que era, como a gente está fazendo um debate internacionalista, a gente segue uma visão Rastafari internacional. Então a gente respeita os dogmas, a gente respeita tudo que é. Se a gente se diz Rastafari, a gente tem que ter minimamente esse respeito. E às vezes a gente sofre muito, porque como a gente quer brigar sobre esse assunto, né? Muita gente acha que a gente não deve falar mais sobre isso, tá? Né? Sobre essa questão. E a gente acha que não, essa coisa não foi superada ainda. E a gente também tem uma questão, isso só vai ser superado todos nós juntos. A sociedade tem que fazer esse debate. Então eu vim de Aguibara Dudu. Aguibara Dudu é um grupo afro que existe até hoje em Madureira. Eu sou oriundo dali. Essa parte minha mais musical, vamos dizer assim, percussiva, vem do Aguibara, que o Aguibara é um grupo afro. Claro. Surgiu do Ireaê, da Bahia e tal. Aí veio essa minha parte musical. Nesse inteirinho, uma coisa também interessante que eu gosto de falar é a questão do movimento Rasta no Brasil. Nós fomos a primeira entidade Rasta do Brasil. Segunda entidade Rasta do Brasil foi a Legião Rasta na Bahia. Nós fomos a primeira. Nós quem? Movimento Cultural Filho de Já. Quando eu saí daqui em 84, que eu fui para São Paulo, nós deixamos pronto aqui. O Ivo era o presidente, morava aqui em Olinda, no Cabral. Né? No caso, o primeiro tabernáculo fundado aqui no Rio de Janeiro foi lá no Jamaica. No Jamaica. Mas eu estou falando disso lá em 84. Né? Lá ainda nem se pensava nisso aqui. Né? Quando eu fui para São Paulo, nosso movimento aqui era o Movimento Cultural Filho de Já. Era eu, Delane. É bom falar dessa galera, que muita gente que o pessoal conhece. Delane é do Sindicato do Cinematográfico do Rio de Janeiro. Delane, né? Aquela Beatriz do Nascimento, que morreu assassinada, né? Que inclusive ela na época fez muita tese lá no Caribe, era historiadora, como sempre fui, da UFRJ, passou muita coisa para nós a nível de informação, porque ela morou lá na Jamaica, morou no Caribe. Então, enfim, foi um negócio assim bem bacana. Então, minha experiência, minha somatória de experiência vem nessa história, vem na rabeira de MNU, porque eu entrei no MNU muito novo, com 19 anos. MNU é o Movimento Negro Unificado, para quem não sabe. Uma explosão de conhecimentos. Exato. Né? Então, daí, dessa história toda, basicamente, essa ebulição toda é ancestrais. Aí eu volto para Ricardo, fui para São Paulo, morei em 20 estados do Brasil, eu não conheço fora do Brasil, mas o Brasil só conheço só 20 estados. E morei nesses lugares e sempre levando a questão do Rastafari e movimento negro e junto. Mas, por último, estava levando muito mais filosofia Rastafari do que a questão racial em si. Claro que estava embutido, mas eu levando a questão Rastafari em si. Mais forte. Então, quase todos esses lugares que eu passei, eu deixei uma sementinha lá. Hoje já tem uma história acontecendo, já tem bandas. Já está semeado. Tive o primeiro programa de reggae do Brasil, depois que veio de High Company na Bahia. Eu fui citado na revista Bis uma vez, da revista Trips uma vez, fui citado na revista Bis 2 vezes. Se vocês pegarem os números da revista Bis, vocês vão ver lá 2 citações minhas. Rádio ao meu, primeiro programa Vozes da África em Brasília, na Rádio Cultura FM 100,9. Fiz o outro, depois saiu, mudou o programa, era eu Chaimaca, mudamos para Tambores da África também. Foi um sucesso, era líder de audiência, graças a Deus. Era todas as segunda-feiras de 8 às 10 também. Não tem fantástico. como ser líder de audiência com as pedradas dessa. Fala aí, Vitor. Aí o que acontece? Então essa história toda que desagou agora em Ancestrais, que a gente já está há 14 anos, e Ancestrais também, a gente só está junto, a gente briga muito. Mas por quê? Aqui é 4 cabeças pensantes, assim, cabeça pensante mesmo. Isso aqui é professor de matemática, esse aqui fez PUC, fez letra na PUC, outro ali não fez, não, mas vai fazer. Glória, vai fazer mesmo. Soldado em glória, sim. É importante, a gente sabe, principalmente para nós de povo preto, falar dar esse toque pro jovem, porque nós sabemos que tem um monte de gente nos assistindo nesse momento agora. Isso aí é muito importante. E a gente segue aquela linha das bandas da Jamaica também, né? De formação de músicos. Eu particularmente, sou meio grilado com essa Soul System,
porque você deixa muitos profissionais fora. A gente deixa de formar tecladista, a gente está deixando de formar guitarrista, a gente está deixando de formar baixista, nós estamos deixando de formar baterista. E outra, a questão da criação. Eu tenho uma discussão sobre questão de apropriação. Não vou colocar ela aqui agora, que isso dá um longo debate. Mas a princípio, por aí, a gente vai parar por aqui. Porque é isso. Antes da próxima música, eu vou passar aqui pro Leandro, que vai estar agradecendo aqui a galera que tá junto com a gente no canal. E aí contigo, Leandro. É isso aí, galera. Agradecer a todos aí que estão curtindo a gente, do DR Vibration pelo Facebook, pelo YouTube. Lembrando, mandando um abraço pro pessoal de Angra dos Reis, curte a gente aí. Galera do Maranhão, pessoal de São Luís do Maranhão, pessoal de Teresina. Beleza, forte abraço a todos vocês aí. São Luís, tô chegando aí, hein? Exatamente. Tem uma galera também com a gente dos Estados Unidos. Alright. Pessoal de Portugal também, muito obrigado a todos vocês. Very good. A todos vocês de Gana, Nigéria, que estão curtindo a gente aí. Os amigos lá inclusive pelo Close Caption. O programa está sendo transmitido internacionalmente com Close Caption, então eles estão assistindo a gente em inglês também, ou em francês, em que qualquer parte do mundo que estiver. Todo idioma. Exatamente, o deck está sendo transmitido agora com Close Caption ao vivo. Então, agradecer a todos vocês aí que estão curtindo, vendo pela legenda. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Um abraço aí. A galera aí que mandou um abraço pra mim, né? Inclusive, no último programa, Renatinho, nós chegamos na Argélia. Argélia, Marrocos. Ó a benção. Marrocos. Já tínhamos uma boa audiência na Alemanha, aumentou nossa audiência na Alemanha. Então, o DREG está chegando em vários países do mundo. Indonésia, Tailândia. Tem essa missão de chegar em todo canto do mundo. Rapaz, já levar essa palavra de paz, né, Lia? Exatamente. E no Brasil, nós já estamos aí em mais de 300, 400 cidades aí no Brasil. Aos poucos a gente vai aumentando a quantidade de O que eu achei barato dessa proposta é a preocupação de divulgar, de enfatizar o reggae nacional, o reggae brasileiro. E olha, posso falar pra vocês, tem muita banda que as pessoas não conhecem, mas é muita banda mesmo. Sim, inclusive aproveitando, o Rajomil, a gente quer deixar aqui, você que tem uma banda de reggae, que quer o DREG, está aqui pra isso mesmo. Venham. Isso aí, exatamente. O seu trabalho. Manda o seu material pra gente, tá? Acessa a gente aí no YouTube e no Facebook, no Instagram. Manda um direct pra gente lá no Instagram. Sociais. Beleza? Manda nas redes sociais, no YouTube também, manda uma mensagem aí pelo Messenger. E se você quiser também, tiver nenhum dos dois, quiser, pode passar um e-mail também, ó, theregvibrationgroup@gmail.com. Bota aí, manda o seu material pra gente aí, que eu, o Jack, o Renatinho, o Roberto, vou te fazer uma pergunta. Aí. E se ele não tem uma banda e canta solo? Pode? Também pode, claro. Você que é cantor também, você não tem uma banda, mas canta, pode vir. Vem cá, o espaço tá aberto aí. Abrimos o espaço para todos vocês aí que cantam reggae, ragamuffin. Faça algum som voltado pro gênero do reggae. Da positividade. Exatamente. E é isso aí. Então agora a gente pode ir de mais música, né, não, Leandro? Com certeza. E aí, Jack, o que tu acha? Solta pedra. Solta pedra, então. Qual a próxima música aí, Rajomil? Qual a próxima? Music. A próxima é a música que se chama... Tem essa, né? Direitos iguais. Direitos iguais. Equal Rights. Tá vendo como é que é bom? É a versão de Equal Rights. É isso. Equal Rights dos ancestrais. Bombo Chant Award. Não se iludam. Não se iludam. Os guerreiros verdadeiros não se curvam diante de migalha. Não se iludam. Não se iludam. Os guerreiros verdadeiros não se curvam diante de migalha. Exercer o seu direito sem ser prepotente. Alerta, sempre vigilante. Você, braços da justiça do povo, sempre disposto a vencer o jogo.
Poucos homens na terra ainda alimentam a desigualdade social, porque pertencem às classes mais abastadas. Então por isso não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Sem direitos iguais. Então por isso não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Precisamos romper o silêncio e a inércia e acabar de vez com a desigualdade. Precisamos romper o silêncio e a inércia e acabar de vez com a desigualdade. Não se iludam, não se iludam. Os guerreiros verdadeiros não se curvam diante de migalhas. Não se iludam, não se iludam. Os guerreiros verdadeiros não se curvam diante de migalhas. Exercer o seu direito sem ser prepotente. Alerta, sempre vigilante. Você, braço da justiça do povo, sempre disposto a vencer o jogo. Poucos homens da terra ainda alimentam a desigualdade social, porque pertencem às classes mais abastadas. Então por isso não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Então por isso não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Não se atinge a paz sem direitos iguais. Precisamos romper o silêncio e a inércia e acabar de vez com a desigualdade. Precisamos romper o silêncio e a inércia e acabar de vez com a desigualdade. Não se iludam, não se iludam. Os guerreiros verdadeiros diante de migalhas. Não se iludam, não se iludam. Os guerreiros verdadeiros não se curvam diante de migalhas. Não se iludam, não se iludam. É isso aí. Não se iludam. Não se iluda. Sem direitos iguais. Isso aí é a versão de Equal Rights do Ancestrais. Olha, vou falar pra você, essa letra tem muito tempo. Fala no microfone, o Jumbo. Desculpa, a descontração da. É isso, Agora isso. que a gente fica tão em casa. Não é? Não, mas Coisa estamos em boa. Mas casa. é justamente isso mesmo. Eu achei total, beleza. Mas que bom. Então é o seguinte, essa letra também
Engraçado, a maioria das minhas letras, a grande maioria, as letras que eu acho mais significativas, elas têm muito tempo, já foram feitas. A maioria tem mais de 30 anos. São letras que são mais de 30 anos. Eu tenho algumas letras mais novas. É igual vinho, ela. Foi logo no início, Quanto aquele boom. mais quando envelhece, fica melhor, você né? tá jovem, descobrindo o movimento rasta, aquela coisa, aquela energia bateu, poxa, eu vou fazer a letra. Eu seguia muito Peter Tosh, eu sou Peter Toshiano. Seguia Peter Tosh, sigo Marcus Garvey, né? Então esses caras assim me ensinaram muito, né? Obviamente Bob Marley, mas eu segui muito. Mas eu também segui muitos africanos, o reggae africano, né? Fui logo beber nessa história do reggae africano, logo. E Etiópia. A Etiópia foi um negócio que me chamou muita atenção, né? A Etiópia foi assim muito forte para a minha formação. Aí quando eu tive entendimento da coisa da ortodoxia, né? Da igreja ortodoxa etíope, eu comecei a entender de fato. Eu, inclusive, particularmente, eu tenho uma energia espiritualmente. Eu sou dogmático, mas eu sou um quanto racional também, porque eu fiz filosofia, não terminei meu curso lá na UF, né? Então eu sou meio racional nas minhas percepções, né? Mas eu tenho meu lado espiritual, né? Tenho meu lado espiritual muito forte e tenho minha fé muito forte em Jah, porque eu já tive experiência com Jah. Então, experiência espiritual muito forte. Sim, isso é importante. E assim, na questão você está falando da questão da Etiópia, né? Mas para a galera poder também entender um pouco, eu sou um amante de história, sempre sou um pesquisador também, além de ser. Maravilha. Além de ser. Adoro história. Adoro história. Tem gente que me chama isso. Adoro uma história. Mas eu sou pesquisador, eu só no meio do reggae já são mais de 25 anos aí, de pesquisas também. E vou te falar, na casa a Etiópia, né, ela é bíblico isso. Né? A Etiópia, ela para quem não sabe, né, para quem não for um leitor da Bíblia, o rei Salomão, ele casou, né, o filho de Davi, o rei Salomão casou com a rainha de Sabá, né, que era a rainha Sabá, que é o reino hoje, que é a Etiópia hoje. Etiópia hoje. Exatamente. Isso. O Rastafari Makonnen, ele é justamente ele é o descendente direto da rainha de Sabá, né, e do rei Salomão. Menelik. Exatamente, do rei e do 225º. Exatamente. E aí, se vocês forem ver, a pessoa mas pô, mas no caso acontece na Etiópia, ela tem uma ligação com Israel muito forte, porque agora há pouco tempo, pelo que eu vi em alguns vídeos e tudo mais, foi descoberta uma das 12 tribos de Israel, né, descendente das 12 tribos de Israel lá na Etiópia, na tribo de Dan, né, que para quem não sabe, né, Israel foi dividido em 12 tribos, que são os 12 filhos de Moisés, os 12 filhos de Moisés. Então cada parte de Israel foi dividida em 12, e sendo que 12 em termos, porque 2 são filhos de José, né, então houve essa divisão. E aí a tribo de Dan, ele foi descoberto lá na Etiópia. Lá na Etiópia. E se você for prestar atenção, o mapa etíope, ele fica de frente, a Etiópia fica de frente para Israel, dividida aí pelo Mar Morto. Então, essa ligação espiritual é muito grande com a Bíblia, né, por conta disso também. Já tem essa questão da ligação de Salomão com a rainha de Sabá. E ainda tem essas coisas ainda. E aí, me diz qual o programa que consegue ter essa interatividade de explicar pra você que está em casa toda essa história. Por isso que eu digo que The Reggae Vibration vai fazer história. Olha, eu vou falar, eu já dei uma rodada por aí, mas nesse estilo, desse jeito, relaxado, que a gente fica até de bobeira, não tem não. Mas essa é a proposta do The Reggae Vibration. Além de música, a nossa preocupação, Jack tá aqui, Renatinho, é levar informação pro público. A gente tem muitas pessoas, por exemplo, que não tem esse conhecimento. Tem muita gente que não sabe nem quem foi Rastafari Makonnen, né? Inclusive, né, o nome, né, da erva, que aqui no Brasil chama de maconha, é por causa disso, que é por causa do sobrenome de Makonnen, né? Porque na verdade o nome é ganja. Então, para você que não sabia, o nome da maconha é ganja. Isso. Na Jamaica. Em espanhol é marihuana, né? Na realidade, ganja é um nome indiano, porque na Jamaica existe uma incidência muito grande de indianos, e a cultura indiana na Jamaica é muito forte na cultura nacional, né? Na formação da cultura nacional.
E o povo jamaicano, eles usam muito termos indianos. Ganja é um deles, é uma palavra indiana. Ganja. É por causa da colonização inglesa, né, de ambos. Isso. Exatamente isso. Inclusive o pai do Bob, né, o capitão Neville Marley, ele era capitão da marinha da Inglaterra e tudo mais, quando a Jamaica era da Commonwealth, era colônia britânica e tudo mais. Daí até hoje, da Commonwealth, ela daí até hoje. Né? Ela pertence por ser um ex-estado britânico, no caso. Né, até porque ainda não tem eleição direta, ela ainda é primeiro-ministro. Espero, Jamaica, estamos aqui mandando. Logo, ó. Inclusive, Rainha da Inglaterra, temos audiência por na favor, Jamaica. dê a libertação para a Jamaica e que tenha eleição direta para presidente na Jamaica. Não é? É um pedido de ancestrais aqui do Brasil. Inclusive, tá pode rolando... virar história isso aí, cara. Com certeza. Espero que chegue aos ouvidos dela. Com realmente, certeza. ela é tem boa. consciência. E ela sempre. E os ingleses sempre demonstraram sair na frente na Europa. Com certeza estão nos ouvindo. Ele vai atender nosso pedido. Consciência. Tá rolando aí no... Não é comercial, não é merchandising. No Globoplay, uma série chamada Small Axe, que conta a tomada, a chegada negra no domínio britânico, a invasão do domínio negro na Inglaterra, no caso, né? Inclusive o surgimento das gravadoras, o início do Lover Rock, a chegada do negro, o black, até chegar o dreadlock, né? E aquele período de exílio que aconteceu quando tinham os dois líderes, né, Michael Manley e Eduardo Seaga, no período de 78, quando teve o One Love Peace Concert na Jamaica, que o Bob Marley conseguiu reunir os dois. Eles, na verdade, se gladiavam ali, né? Porque era o partido dos direitos. E o nome dessa série é baseado na música, né? No caso, Small Axe. Então, foi esse período, devido à morte de muito Rastafari, muitos artistas, como Dennis Brown e vários outros, se exilaram na Inglaterra. Foi quando surgiu a base das Slams na Inglaterra, a Trojan, entre outras gravadoras muito famosas e conhecidas. Ainda tem um detalhe importante desse episódio, né? Que Surgimento resultou o o Bob Marley foi baleado por conta disso. Sim, né? ele foi baleado, teve um atentado. Né? E foi por conta disso que ele foi se exilar, em Londres, exatamente. Por causa desse atentado. Vários artistas desse processo de conflagração que estava ali a nação jamaicana, que infelizmente ainda está. E essa questão aí do Bob ter sido baleado, né, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Que os irmãos se unam na Jamaica, porque essa briga, com certeza, isso aí só serve para o neocolonialismo. É o neocolonialismo que manipula. Vocês que estão brigando na Jamaica, se unam. Todos nós viemos do mesmo... Peter Tosh já dizia, viemos todos nós da mesma nação. Se unam, entendendo? Vocês unidos são mais fortes. Não, e a questão, estou falando aqui a questão do Bob Marley, porque acontece, para quem não sabe, os Rastafaris na Jamaica, eles não têm poder de voto, eles não votam. E o Bob Marley era um cara muito influente, ele tinha uma influência muito grande sobre o povo, ele era a voz do povo. Ele é um prefeito. Exatamente. Foi o líder, então, né, cara? Os políticos tinham medo do Bob Marley, por exemplo, tomar o povo para ele. Entendeu? Então, eles queriam que ele se posicionasse. Medo deles, né? Que ele se posicionasse. Entendeu? Foi justamente pela falta de posicionamento que ele não quis se posicionar, ele quis ficar em cima do muro. Porque ele falou, ele tem uma determinada fala dele que ele diz que ele está do lado do povo e não do lado de político nenhum. Verdade. Então, ele não ia tomar nenhum tipo de posicionamento. Foi por isso que ele foi baleado. Exato. E tem uma questão, sabe, que eu acho assim, até falando de política, não só para... Você falou que ia pegar só o gancho, né? Não. Que tem uma... E é bom enfatizar porque há uma diferença. O Rastafari é um movimento politizado, porém, não é político profissional, ou seja, não é vereador, porque a gente precisa dividir, porque a filosofia Rastafari é uma filosofia de conscientização. Para ser uma filosofia de conscientização, tem que ser uma filosofia politizada, né? Com certeza. Porque todos nós, seres humanos, somos né? Vivemos na sociedade, somos politizados. Querendo ou não. É isso aí. É isso aí, então. O próprio Rasta vamos de mais também. som? Vamos embora. E lembrando aqui, Renatinho, que agora, logo depois desse próximo som, aí nós vamos falar sobre Gregory Isaacs, que está fazendo aí 11 anos de falecido.
Salve, salve, Gregory Eyes. Grande Gregory. Ancestrais. Então aí, ó, com vocês agora a banda Ancestrais aí. Ancestrais. Com certeza. A gente Vamos chama, mais uma? Chama todo Mais uma. mundo. Vamos mais Ancestrais, uma. chama Então, todo mundo. Bob vamos Marley, agora Peter de- Tosh, Gregory Aqui é Eyes. tudo Todo coletivo. mundo que já foi e agora é nossos ancestrais, né? É isso. Mas todos que querem ser filhos de Jah não se inibam com as reações, pois a Babilônia não é nosso mundo, pois nosso mundo é de luta, de paz e liberdade. Mas todos que querem ser filhos de Jah é só recorrer à fonte da história da origem do homem africano. Mas nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Mas nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Mas todos que querem ser filhos de Jah não se inibam com as reações, pois a Babilônia não é nosso mundo, pois nosso mundo é de luta, de paz e liberdade. Mas todos que querem ser filhos de Jah é só recorrer à fonte da história da origem do homem africano. Mas nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Mas nosso guia é Jah. 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 Coral, hein? Nosso guia é Jah. Todo mundo, casa também. Pode cantar vocês em casa. Nosso guia é Jah. Nosso guia. Pode repetir. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. O mundo todo. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Yeah, bombuchante. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Nosso guia é Jah. Emanando essa energia pro mundo inteiro. Nosso guia é Jah. Positivas vibrações. Nosso guia é Jah. Manda esse mantra. Nosso guia é Jah. Pra acabar com a guerra
guia Jah, a guerra cabe na África. Nosso guia Jah, a guerra cabe no Caribe. Nosso guia Jah, a guerra cabe na América do Sul. Nosso guia Jah, a guerra cabe na América do Norte. Nosso guia Jah, a guerra cabe na Oceania. Nosso guia Jah, a guerra cabe na Ásia. Nosso guia Jah, nosso guia Jah, nosso guia Jah, nosso guia Jah. É isso aí. Nosso guia Nosso guia Jah, é isso aí. Pô, me senti agora até privilegiado, né não, Jack? Roots Music. Poder participar, fazer um sonzinho. Sempre guiando nós, né? Ah. Nós. Agora com o Leandro vai falar agora de um assunto importante, né, Leandro? Isso aí, nós vamos falar agora sobre Gregory Isaacs, né, que hoje, dia 25 de outubro, está fazendo aí 11 anos. 11 anos. 11 anos do falecimento de Gregory Isaacs. Gregory Anthony Isaacs, nascido em 15 de julho de 1951 e falecido aí no dia 25 de outubro de 2010. Então são 11 anos aí sem essa grande lenda do reggae. Que até hoje continua fazendo história. Sim, com certeza, Renatinho. O Gregory Isaacs foi um inventor aí de um dos gêneros do reggae, que é o reggae romântico, né? O Lovers Reggae. Lovers né? Rock. Teve ele, teve o Dennis Brown como os grandes precursores, né? Do Temos aí pro nosso mano Jack depois soltar essa Tive o pedradinha. prazer e a Som. honra de conhecer o Dennis Brown. Fizemos um ritual junto, nós dois, Em Curitiba, 1992, na casa de um grande no Brasil. figura chamado Geraldo Carvalho, que fez o songbook de Peter Tosh. Eu estava lá junto com o filho de Peter Tosh, Anders Tosh, em Curitiba naquela época. Show. Morava em Brasília, foi resgatado para lá. Foi quando tivemos aqui no Brasil, passou pelo Rio, como foi o Coke Reggae Festival. São Paulo chegou como São Paulo Reggae e chegou em Foi o Curitiba. Coke Reggae Time. Coke Reggae Time. Na Praça Pedreira da Paulo Apoteose. Leminski, Pedreira Paulo Leminski, São Paulo. E aí fomos pegar as bandas todas que tinham acabado de chegar de São Paulo no aeroporto. Chegou todo mundo, fomos no mesmo ônibus. E ficamos no mesmo hotel. E aí Geraldo pega, filho de Peter Tosh, Dennis Brown do meu lado, ficam batendo papo assim. E o outro cara que eu tive a honra de conhecer foi Family Man, começou comigo. E uma coisa que é uma coisa histórica que eu gosto de contar foi que Geraldo tinha acabado de chegar de Londres, tinha 2 dias que Geraldo havia chegado de Londres, e tinha trazido aquela fita Bob Marley Story em inglês, versão original em fita. Ainda não tinha aberto, deslacrado. E deu ele, ainda não tinha visto. Eles fizeram a filmar, mas não tinha visto o resultado. E aí o Family Man, ainda não vi e tal, aquela coisa, então você vai ver agora de lacrou, botou na TV, e nós 4 ali vendo, e foi um barato antes do show. Depois fomos pro hotel, e de lá nós fomos pro show no Pedreira Leminski. Foi 200 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski. Aí, Jack. 200 mil pessoas. Histórias de Raj Romeu aí, ó. Ai, rasta Histórias de Raj Isso é Romeu. ancestral. Tá vendo? História de História Rádio aí. Romeu. De Raj Romeu. Esse show tinha Black Uhuru, tinha Dennis Brown, tinha Andrew Tosh e tinha The Wailers, né? Com cara? ele e aquele. Fred Fred McGregor. Fred A McGregor. primeira e única vinda dele ao Brasil, Sim, né? cara, e a Eu cara não lembro de outro. Cara, barato. O Fred Foi, McGregor, eu não lembro eu de gosto de outro. contar essa história porque as bandas de reggae dão exemplo pra gente também, que também é uma experiência também que eu vivenciei e aprendi com os caras também, né? Foi na hora que nós chegamos numa lanchonete de Curitiba, tem muitas lanchonetes assim, de sucos e tal, e os caras pararam na lanchonete. Então assim, os jamaicanos quando param na lanchonete, acaba na lanchonete. E cada um toma 10 sucos diferentes. É um diferente, bota agora um de coco, pai, o cara botava um pra cada um. Os caras adoravam, obviamente, já são suco pra caramba. Agora bota um de manga, mas é um pra cada um. Caramba, Então, barato isso. Aí tal. Histórias de Raj Romeu, é isso aí. Positivo, obrigado, galera. Então, e pra quem não sabe aí, o Gregory Isaacs, ele começou em show de talentos, como nós temos o The Voice, né? O Gregory Isaacs começou também em show de talentos. Em 1968. Exatamente, em 68 ele estreou como Winston Sinclair, não foi, Jack? Exatamente. O Winston Sinclair ele gravou um single chamado Another Heritage, né, com o produtor Byron Lee, que é o Gravado pelo produtor, que é, no Byron caso, Lee. quem conhece Byron Lee, The Dragonaires, Isso aí. né, tem uma banda Jack Roots. E aí o single vendeu
Mas Isaac se juntou a Errol Duncan para abrir a gravadora logo que o a seu African africano, Music. né? African Music. African Foi a... Music surgiu até aquele LP, né? Como é que é o nome? Eu tenho esse LP, African Museum. Isso, então. O nome da gravadora, participação. African Museum, também é o nome do disco. Tem Vice Roy, no disco tem Mighty Diamonds, tem Gregory E há que Isaacs. se enfatizar que o Gregory Isaacs ele sempre foi um cara empreendedor, porque ele não teve muitas chances. O Gregory Isaacs ele só foi fazer sucesso internacional a partir de 78. Ele não era conhecido. Até ele ter uma chance e tudo mais, ele teve que empreender como nós estamos fazendo aqui. Como vocês estão fazendo a apresentação. Aquele vídeo Rockers mostra um pouco essa realidade. Sim, dele. ele participou do filme Rockers. Ele corre, ele abre carro, ele vende moto, ele faz várias coisas. tudo. O forte dele principal foi botar uma loja de CD. Que ele vendia, né? Os compactos, né? na Jamaica. Era a principal loja, a galera, inclusive ele era atração turística, né? Porque o pessoal ia lá para ir lá na loja do Gregory. Acho que ele estava lá, inclusive atendendo pessoalmente, que era interessante. O primeiro sucesso do Gregory Isaacs foi a música Love is Overdue, né? Que falava do amor, Sim. sobre mais ou menos a história do branquinho louco, né? Aquele amor pela overdose, pela loucura, pela doideira. Inclusive ele lançou essa Entendeu? música aí em E 74. mostrando a chegada de outras drogas diferentes à ilha jamaicana, que era aquele domínio britânico, trazendo coisas de fora pro Rasta conhecer. Inclusive, essa música foi lançada em 74. Love is Overdue foi o primeiro sucesso do Gregory Isaacs. Inclusive, ele trabalhou com outros grandes nomes aí, de outros produtores. Gussie Clarke, Nini The Observe, O Lloyd Campbell, que ele gravou Slave Master, que é Campbell, uma das melhores músicas do Sidney Gregory. Crocs, Lee Perry, Sim, o Lee Perry foi Mr. Cop, que por sinal eu gosto muitíssimo dessa faixa. da década de 70. Exatamente. Tem o Perry também, né? Foi agora recente. Lee Scratch Perry, sim. E o Dennis, o Gregory Isaacs, ele teve o seu primeiro internacional em 78 porque ele foi contratado pela Virgin Records. Mas na verdade foi mais pela gravadora chamada Frontline, que é uma subsidiária da Virgin na Jamaica. E assim como o Gregory, vários outros cantores foram contratados pela Virgin. Aqui, você citar aqui o Gladiators. Tem vários. Gladiators foi lançado pela Virgin Records mundialmente. Né? The Gladiators. Exatamente. Albert Griffiths, exatamente. É um dos nomes, né? Gregory Isaacs foi outro. Lançado pela Virgin, mas todo mundo acha que ele começou Até pela o Ziggy Isla. Marley gravou CD pela Virgin Eu comprei Records. essa coleção da Virgin, que eles soltaram aqui no Brasil, lembra? Era barato. Saiu um box, Sim. né? Com 3 CDs, se eu não me Sim, engano. muita gente foi lançado pela Virgin Records. Muita gente. Não só pela Virgin Records, mas pela Capitol também. Pela Capitol Music. Pela Capitol Music. Exato. Exatamente. Eles despecharam aqui. E aí, né, o Gregory, ele tem um apelido chamado de Cool Ruler. Né, Cool Ruler. E claro, por conta dessa questão da parte romântica, né? Ele também... Mr. Love Rock. Exatamente, Mr. Love Rock. Exatamente, é o outro grande apelido do Gregory Isaacs. O maior sucesso dele na história foi Some Forward. Na verdade, ele chegou no estrelato com o álbum Night Nurse de 1982, onde ele estava num nível mais alto. Exatamente. De todos. Logo após ter lançado My Number One, que também é um grande disco. Entendeu? O Gregory Isaacs tem uma discografia. Não, inclusive, essa música... extensa, longa, de muita coisa boa, né? Inclusive, Jack, essa música foi regravada há pouco tempo. Essa música foi a mais regravada do... A Night Nurse tem várias versões, né, cara? Entendeu? Foi a mais regravada. Foi, acho que a música que ele mais ganhou dinheiro. Sim, inclusive, na época que ele lançou essa música foi lançada num comercial de remédio, cara. Lançaram um remédio pra dor de cabeça em Londres, com o nome Night Nurse. Enfermeiro da noite. Exatamente, cara. Isso foi lançado em 82 esse remédio, inclusive essa música foi tema desse comercial. Eu acho que foi aí que ele rebentou. Com certeza não foi à toa. Isso com certeza, essa jogada de marketing foi um remédio, a música perfeita. é um remédio, terapia. Mas essa jogada de
que o marketing não foi à toa. Agora, o Gregory Isaacs, depois de conhecido, ele só foi cantar. Muita gente acha que ele poderia estar cantando antes no The X Splash. Não, a primeira vez que ele foi cantar no The X Splash foi em 81. E ele cantou durante 10 anos no The X Splash, seguidos. De 81 a 91 ele se apresentou durante 10 anos seguidos no The X Splash. Na verdade, o Gregory Isaacs e John Holt são os caras que mais gravaram disco na Jamaica. Sim. São um recorde de gravações de discos. Inclusive, tem muito além, porque outras gravadoras compram direitos daquele mesmo disco e acabam lançando em outras gravadoras. Reboot é monstro também. Exatamente. E aí o que acontece? O Gregory também teve, infelizmente, né, ele teve problemas aí com drogas, né? Teve problemas com drogas, né, com cocaína e crack. Não use droga. Exatamente. Ele Droga é uma droga. Ele teve problemas aí sérios. Eu tava comentando aqui mais cedo com a nossa assistente aqui, com a Rosângela. Por ironia, né? Como é que são as coisas? Podia ter dado tudo errado na vida do cara. Né? Pra vocês verem. O cara começou, ele mesmo cavou a oportunidade dele. Tá? Ele fez a oportunidade dele. Ele foi buscar o sucesso. E ele ainda se envolveu com drogas, ele poderia ter caído no fundo do poço, perdido a carreira. Verdade. Mas não, cara, olha como é que são as coisas. Como é que o cara ainda por cima era iluminado, porque Deus aí agraciou ele com 4 indicações ao Grammy, cara. Ele foi indicado por 4 indicações ao Grammy. Teve música, Night Nurse, foi uma das mais regravadas, é a mais regravada do Gregory Isaacs. Entendeu? O cara fez de tudo, cara. O cara ganhou mais de... ele como o Jack falou aqui, tem registrado mais de 500 gravações do Gregory Isaacs. Não oficialmente, aconteceu onde é? 70 aí? 78, né? Não, oficiais. Oficiais são 78 discos. 78 álbuns. Então, são 78 títulos diferentes. Entendeu? E aí, depois da morte dele, já teve mais. De 2010 pra cá, teve inúmeros lançamentos. Ou seja, ele já passou mais de 500 registrados, álbuns registrados, de coletâneas e tudo mais. É um dos artistas mais regravados, o Gregory Isaacs. Então, a gente não pode deixar de fazer essa... O King, né? Sim. Inclusive, o Gregory Isaacs, quando ele morreu, em 2010, ele ganhou a medalha, né, da condecoração, ordem da como é que é, da disciplina? Isso. É a medalha da ordem, né? Condecoração da Jamaica, exatamente. Ele foi enterrado com pompas de herói. E vocês sabiam que, por incrível que pareça, Gregory Isaacs gostava de colecionar armas. E foram até a casa dele e descobriram que ele tinha armas, né? Aí o cara virou pra ele e falou assim: pô, meu irmão, eu sei como é que você não tem envolvimento com nada se você tem um monte de arma dentro da sua casa. Aí ele falou: não, velho, é pra minha segurança. Relaxa que é só pra minha segurança. Não, e detalhe, ele foi preso 27 Foram vezes. levantar o plantel histórico do homem. Era a 27ª vez que o homem tava indo preso, cara. Exatamente. Exatamente isso. Gregory Isaacs, cara. Grande Gregory. Muita história. E sem contar que hoje o legado que ele deixa, né? O Gregory Isaacs, foi feita uma fundação. E a esposa dele e os filhos, no caso, fizeram a Fundação Gregory Isaacs, que apoia, igual a Fundação Bob Marley, apoiam músicos independentes, apoiam programas de música na África, tem vários projetos sociais ao redor do mundo. 15 de julho de 2011, né? Exatamente. E inclusive eles têm uma filial no Reino Unido, né, lá no Reino Unido e tudo mais. Chegaram a fazer uma apresentação, um concerto gratuito aí com o Roy, Big Youth, Mighty Diamond, né, em pró de reverter um dinheiro para caridade. Então, além de tudo, tem essa questão, né, com amor ao próximo. Engraçado, é legal relatar também
que foi feito um mural de Junior Moore retratando o Gregory Eyes, que foi inaugurado na 125 Orange Street, no antigo local da sua loja, onde Cat Carey era agora o Lego Record Studio. Exatamente. Agora, né? Exatamente. E assim, esse cara é um dos gênios, né, do reggae, vamos botar assim. Com certeza, eu não tenho dúvida. Então, eu vou dar um alô aqui, merecidas homenagens da Gregory Eyes, do Maranhão, né? O rei brasileiro, os gregorianos aí, a galera, né? Com certeza, espalhado curte o Gregory. E vamos deixar um alô pra galera que tá curtindo aí, tá participando do chat. É isso. Aí, ó, Marcos Vinícius, o amigo Cláudio Bento Ribeiro, Leonardo Rasluve, a galera do grupo, Adriano Presidente, Jotinha, Exatamente. Carlos Marles, geral que tá aí assistindo a gente. Patrícia Carvalho, Alex Medina, Júlia Ferreira. Exatamente. Galera da Etnia Rádio. Ana Cavalcante. Aí, Ana Cavalcante, Marcos Vinícius, Marcos Patrício, geral, o Bruxo. Patrícia Carvalho também, curtindo a gente pelo YouTube. Positiva vibrações pra essa galera toda essa galera que tá aí acompanhando a gente. Essa é a galera que tá aqui participando do chat, sem contar a galera que tá São eles que aí. fazem isso acontecer, né? Tamo junto e misturado. De cada um de vocês aí nos apoiando, nos Agradecer ajudando. a todos aí presentes aí acompanhando a gente. Exatamente. Nosso programa ao vivo. Lembrando a todos aí que o programa vai estar disponível, né? Vai estar disponível no Facebook, no YouTube, né? Pra vocês aí que chegaram agora e tudo mais. Pode assistir pelo Facebook, vai estar completo. A gente também vai botar o programa completo também, que vai estar no YouTube também depois, né? Então... Ó, e você que quiser colaborar com a gente também, pode estar entrando em contato com cada um de nós aqui para ajudar, para que esse projeto possa seguir cada vez melhor, entendeu? Você que tem intenção de colaborar com a gente, tem o seu projeto social, quer ajudar a gente, tem algum meio de chegar junto com a gente, mostrar alguma parte cultural, de desenvolver com a gente esse grande trabalho que a gente vem fazendo, a gente está aqui para te agradecer, que você possa chegar junto com a gente. E agradecer ao pessoal que ajudou a gente aí, né? Que sempre ajuda a gente, tem sempre uma galera Marcão aí que também, ajuda a gente Marcão, aí. valeu aí do estúdio. Para realizar o projeto aqui, que o The Reggae Vibration é exatamente isso. O The Reggae Vibration é um projeto que a gente está fazendo justamente para fazer o quê? Movimentar o cenário do reggae no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas no Brasil também. Lembrando que eu mesmo, não sei se vocês já viram, eu desconheço eu não vi ainda ninguém fazer o que nós fazemos aqui. Então, galera, o papo tá bom, mas vamos de pedra. Isso. Vamos de música. Solta pedra, meu amigo. Olá, meu. Olha, Bing, Bobochante. Galera, pode arrastar o móvel aí. Pode dançar, que o reggae é bom pra dançar. Bota o capacete, galera. Bota tá voando pedra pra vamos tudo que é lado. Vamos, pedra e de tiradeira. Aí, galera, agora vamos aqui falar aqui. Vamos pro microfone 3. Meu nosso amigo Raiz André, que vai levar Raiz André, isso aí. Qual é essa pedra que vai rolar aí? Rainhas Pretas. Rainhas Pretas, era o que eu ia perguntar agora. Minha preta, essa Ana Cavalcante, minha rainha, tá assistindo aí. É isso aí. Isso aí. Rainhas Pretas. Rainhas Pretas, mantenham seus costumes, e com certeza já lhes protegerá. Já lhes protegerá. Três lindas mulheres vindas dão ao sol do Oriente.
reluzindo, belas formas, reluzindo, belas formas, pretas formas, belas formas. Rastafari, rainha pretas. Isso aí. Salve a rainha Manny. Quisera eu ser um límpido espelho em decassílabos, pentassílabos ou em livres versos, livre, relatar suas belas formas refletidas em mim, inebriante mulher, reluzente musa, monja preta, rainha esculpida em escultural forma de ébano, realçada pelo mais belo dos marfins, o qual só é visto ao abrir da linda flor do seu sorriso. Rainha, rainha preta, belas formas, pretas formas, belas formas, preta, pequeninas, sois as flores do jardim do Éden, não se entreguem jamais. Pequeninas, sois as flores do jardim do Éden, não se entreguem jamais. Não se entreguem jamais. Rainha, pequeninas, sois as flores do jardim do Éden, e não se entreguem jamais. Pequeninas, sois as flores do jardim do Éden, não se entreguem, não se entreguem jamais. Do jardim do Éden, não se entreguem jamais. Sois as flores do jardim do Éden, e não se entreguem. Rainha, rainha, rainha. Rainhas pretas. Não precisa Rainhas pretas. nem perguntar pra ele o que foi que ele se inspirou, né, Leandro? Depois daquela declaração de amor que ele fez. Inclusive, olha só, ela botou aqui meu amor. Daqui no, Tá aqui marcando presença juntinho, né? É isso aí. Ô, Jack, manda aproveitar aqui, mandar um abraço pro DJ Leovildo. Leovildo, nosso parceiro abraçado, irmão. Lá da divisa lá com o Paraguai, Paraná. Alô, Leovildo. Forte abraço, irmão. Tamo lá Tamo na junto fronteira. aí. Exatamente. Leovildo faz parte do DR Vibration, é nosso membro.
Ele mora lá. Inclusive, mandar um abraço também pro Fabinho, que mora lá em Laguna. Alô, Laguna. Pessoal de Volta Redonda, alô, Pizza. Alô, Volta Redonda, Forte tamo abraço junto, aí. Pizza. Tamo junto. Reggae abraço. Mandar também um alô pro pessoal de Luciano, lá de Aracaju. Maceió. Aracaju, Sergipe, nós temos Aracaju. bastante audiência em Aracaju. São Paulo. Ô, Lia, eu queria mandar um abraço também pra aquele que é um dono de uma pizzaria, quiser mandar também uma pizzaria pra com gente, certeza. pode mandar. E a gente Não vai falar ao exatamente. vivo, né? Vai falar sim, pô, fazer exatamente. a propaganda da vai pizza, se for fazer boa a também, né? merchandising. E vou mandar também um abraço pro Roberto. Alô, Roberto do Reggae. Ô, Roberto Reg, tamo Tamo junto, junto aí. irmão. Tô com a seguinte missão de Roberto que cobrir o cara. Roberto tá mano. representando a gente lá em Maragogi. Olha E aí, aí. Maragogi. É, exato, tá representando a Reggae Vibration lá em Maragogi, cara. Olha que delícia. Olha. Quebra tudo. Exatamente, quebra tudo, irmão. Vou também mandar um alô aí pra Pablo Maia e Luciano Versosa lá de Maceió. Muito obrigado aí. Muita fé, muita fé. Sempre Muito ligado, obrigado a isso todos, do Maceió. Pra todos vocês Grande de irmão. Maceió, valeu. galera. Exatamente. Então, assim, o The Reggae Vibration vai chegando aí, tá Luciano do chegando grupo cada vez mais Leões longe. do já. Reggae Music. Puxa vida, meu irmão, a gente só faz é ficar feliz, né? Muito feliz. E a gente não tem a dúvida que isso ia acontecer, o que está acontecendo e vai acontecer muito mais. Então, Não, com certeza. Só um comecinho, né? Claro, Com certeza a gente não tem dúvida disso, não. Com certeza. Exatamente. E lembrando você também que tem uma banda de reggae que quer estar aqui, ó. Manda pra gente aí chegar no com a Instagram, no Facebook, né, Renatinho? Ah, É com o seu certeza trabalho você vai para ser que nós bem. possamos A conhecer. gente vai examinar esse conteúdo, né? E a gente vai chamar pra vir fazer participação, né? Exatamente. Queria mandar um abraço também pra nossa assistente aí. Isso, né? ó. exatamente. Rosângela Santos aí. É, também. Nossa É, assistente. Competentíssima. A rainha é a rainha preta do cara. Legal, legal. Vamos que vamos. Hoje de É manhã isso que é aí, bom, porque aí, não pô. temos diferença de Não, cor, aí. né, irmão? Alfa e Então ômega. tem que ser dessa forma. Deus criou assim, alfa e ômega. Isso aí. Vamos Exatamente. junto. Nessa descontração, nesse clima gostoso, a gente vai pedir mais música, É, não não, é, só, Jack? só que antes nós vamos falar sobre o Wiz, né? Isso que fez aniversário agora. Isso. Salve, Na Will. verdade, E o mês de um outubro stop rapidinho, foi o mês music, de- não, um stop o mês de music. outubro foi o mês de Birthday muitos to you. aniversariantes, né? Peter Tosh fez aniversário. Isso. Salve, salve, O grande Peter. El Zero fez aniversário também. Salve, E, pô, teve o aniversário do Wiz. Agora estamos terminando o mês aí com a comemoração, né? Na verdade, uma data triste, mas é 11 anos sem Gregory Eyes e não deixa de ser um tributo, né? Uma homenagem ao grande Gregory. A gente vai falar um pouquinho sobre o Wiz, do trio vocal Israel Vibration, conhecido como Lindsey Buggin, na Fundação Albert Cray, Cecil Spencer e Lindsey Buggin, Is Apple e Skelly. Um dos maiores trios vocais da história da música jamaicana, assim como Culture, The Mighty Diamonds, The Viceroys, entre outros. Wailing Souls. Rolling Souls, The Gladiator. Idols. Abissinha. Isso, e o Wiz, ele faz parte daquele célebre trio do Israel que tem o teve o Apple Gabriel. É que se foi, a gente perdeu o Apple aí o ano passado. E aproveitar aqui, Jack, fazer uma menção honrosa aqui ao Peter Tosh, que fez aniversário, né? E falar também aqui um tiquinho que nós fizemos aí no programa passado, nós falamos sobre Peter Tosh, 19 né? de Que outubro. foi falecimento do Peter Tosh. E aí nós agora só falar aqui algumas coisas que muita gente não sabe, mas o Peter Tosh, além de cantor, ele era músico, Isso. né? E tem algumas gravações de alguns artistas aí que muita gente não sabe, mas o Peter Tosh participou. Por exemplo, ele tem participações com Rolling Stones, ele tem participação até com Paul McCartney, cara, como músico. Isso. Peter Tosh como músico, Uhum. entendeu? O cara, além de tudo, né, de toda a genialidade dele, era convocado, né? O Chris Hines, né, aquele flautista, né, Chris Hines, Tem fez um vários álbum trabalhos especial com o Peter Tosh. Inclusive tem uma música ali chamada Silver and Gold, que é um clássico. É um clássico, é Chris Hines e Peter Tosh. Recomendo para quem quiser ouvir aí, ó. Silver and Gold, do Peter Tosh, com, na verdade, o Chris Hines, não é isso? Tem um vídeo desse aí. Com- né, cantando sim, essa música, eles estão cantando com Cantando a, junto. com a World Southern Power. Isso, Né? Eles World fizeram, Southern Power. fizeram e o Peter Tosh, ele levava a banda. E além de tudo, o cara é maestro, cara. Maestro. O cara, Isso. e foi ele quem ensinou a Bob Marley a tocar a guitarra. Tocar guitarra, exatamente. Então, merece essa menção honrosa aí. Com
pelo aniversário também de Peter Tosh. Ele conta que ele que fez a primeira guitarra, né? Ele conta que ele que fez. Ele mesmo construiu É, a primeira guitarra dele. Por exemplo, inclusive, eu recomendo a todos vocês aí a música original, né, de Knock on Heaven's Door, gravação do Eric Clapton. Peter Tosh foi quem fez a guitarra base. Então, a guitarra que você escuta na música Knock on Heaven's Door, exatamente, foi o Peter Tosh quem fez. Então, escutem essa música, vocês vão ver lá o Peter Tosh fazendo lá. Dando a palhada dele, dele. Ele está acreditado, inclusive, no álbum do Eric Clapton. Ele está acreditado. Eu não tenho muita informação desse lado mais dele como músico, né? Claro. Como, né? Registro. Instrumental, né? Ô Raj Romeu, Então, aproveitando aqui, ó, o Alex Positivo, Medina tá cara. perguntando para vocês aí o seguinte, ó. Como vocês veem o movimento reggae no cenário carioca e o que pode ser feito para melhorar? Oi, Mediano. Boa. Valeu, Medina, obrigado aí. Isso. Podemos Obrigado dar aí. várias. Eu vou falar por mim, o que eu vejo. Olha só, o reggae é muito difícil, claro, está se falando do Rio, mas é muito difícil no Brasil. E para ser melhor ainda, o reggae é um ritmo muito difícil no mundo, né? Porque às vezes a gente fala, a gente tem um parâmetro de Brasil e de Rio, mas o reggae é um movimento difícil. O reggae é um movimento politizado. O reggae não tem apoio da mídia. Então, o reggae é um movimento de guerreiros. Quem está no movimento reggae, que nem vocês, que nem nós somos guerreiros. Nós trabalhamos, né? Fazemos o reggae sem dinheiro, na maior, sabe, porque gostamos mesmo. A gente estava fazendo um movimento, né? Tentando organizar um movimento no Rio. Fizemos alguns encontros aqui no Sana, né? Saudar nosso grande irmão, Macandal, hoje ancestral nosso. Claro. Né? E a gente tentou né, fazer algo, não uma unidade, né? Mas se fosse uma representatividade. Uma resposta, né? Sim, quanto não todos, mas a maioria, né? Pelo menos para você poder ter uma voz de voto, assim. E não conseguimos, né? A gente teve, depois do falecimento do irmão, né? Da passagem do irmão, aí ficou até um pouco mais complicado isso, né? Porque a gente perdeu, no caso, né? Uma liderança e um local, né? Um local que a gente isso que eu tinha ia te para perguntar agora, fazer desculpa isso. te interromper, tava até rolando uma campanha da galera chegar junto, depositar, ajudar a esposa dele para manter lá o tabernáculo, o espaço. Entendeu? Eu não sei como é que definiu essa história, você sabe dizer pra gente como é que tá lá? Está em andamento. Acho que é Pedro Lotti, né, que estava puxando essa campanha. Tá até um Sana, vai ter um evento lá, eu não sei se vai ser no campo do Macandal ou não, né? A gente Eu chegou a acredito que citar não, aqui né? o número da conta, quem quisesse ajudar, Sim, o Pix e tudo para a esposa dele, para que mantesse a Neinha botou o tabernáculo de pé e essa estrutura o próprio toda. Camp, né, cara? Que tem uma espécie assim que o Macandal era o cara que ele cultural aquilo ali, isso né? aí. metia a Cultural. mão e fazia, né? Então, Exatamente. hoje em Tombado dia, para pelo você patrimônio ou você histórico mete a mão e jamaicano. faz, e você paga, né, para alguém fazer. Então, Aquilo ali é patrimônio Esse é um histórico do histórico. Sana, né? É, Isso é mano. verdade. Eu acho que deve ser o melhor cuidado. Isso aí. Nós, quando o irmão, antes de falecer, nós estávamos... Não, hein? Tá, tudo bem. Então, o irmão, antes de falecer, a gente estava exatamente num processo de construção da Unidade Nacional Rastafari, inclusive ele criou uma logomarcazinha que a gente estava discutindo e tal, umas questões conceituais, como é que seria, porque a gente queria fazer uma unidade nacional, mas tem umas questões que a gente colocava, que a gente estava ponderando, que era a questão ideológica. A gente precisava alinhar esse trabalho Brasil com o trabalho internacional. O que acontece? Às vezes a gente fazia coisa aqui no Brasil e a gente se perdia, desconhecia que existe já o movimento Rastafari, vem para além de quem já está no reggae aqui no Brasil. Ou seja, você aprendeu uma coisa que já existia, já estava lá fora. Sim. Então, já existe uma galera que já organiza, que são legítimos, né? E que cria todo o processo legal e processo dogmático desse movimento, que são legítimos, e a gente reconhece isso. É uma forma de respeito, em África tem essa coisa, né? Reconhecer isso. Então, a gente estava discutindo exatamente essa parte, como é que a gente ia fazer, porque a gente sabe que tem várias
vamos dizer assim, movimentos dentro da filosofia Rastafari. Vertente. Tem o Nayabing, tem o 12 Tribos de Judá, tem a Igreja Ortodoxa Etíope, enfim, várias vertentes. Né? Eu, particularmente, me considero um garveísta, né? Espiritualizado, vamos dizer assim, mas eu sou garveísta do ponto de vista de filosofia Rastafari. Eu sigo as ideias de que Marcos Garvey defendia. Né? É uma coisa que eu acho que sempre que a gente também vê, isso também acaba contribuindo para deturpar mais o reggae. Os símbolos do reggae estão desaparecendo, porque cada um acha que tem que fazer uma coisa. Cada um acha, não, tem que ser assim, porque o reggae é assim, aqui é Brasil. Peraí, meu irmão, o reggae, a filosofia é internacional. Ninguém vai chegar e vai mudar o karatê, que é daquele jeito japonês. Você for daqui, tu vai, não, porque agora é assim no Brasil, vou dar assim. Não, aquilo existe todo um processo, né, tradicional. E é se buscar essa tradição. Por exemplo, a gente tem essa preocupação do Nayabing como fonte da história, né? A gente trabalha muito essa coisa do Nayabing, a gente costuma dizer que a banda tem que ter a percussão. É igual você, vamos mal comparando as religiões de matriz africana, o cara, um desavisado, resolve achar que ele faz parte da religião e ele bota a guitarra, em vez de botar lá o rompi, lélia, como a gente sabe, claro. Ele bota a guitarra. Não, porque é assim agora, aqui é Brasil, é assim. Então, começou a rolar muita deturpação, mistificar religiões. Foram se perdendo as referências. Foi se perdendo referência. Perde a identidade, na verdade. Misturando coisas até que nem tem nada a ver, que são linguagens espirituais, inclusive diferentes. Né? E vou falar aqui, já que eu estou falando do Daime, não tem nada contra o Daime. Entendendo? Aí já tem uma galera misturando e quer impor na nossa cabeça, pô, a gente pesquisa, a gente não está na coisa... Não está alienado, né? Não está alienado. A gente lê e a gente tem uma articulação, porque assim, a gente pensa organicamente. Organicamente, nós não somos individuais, nós somos orgânicos. Eu não consigo ver um movimento, qualquer movimento ir para frente que não seja orgânico. Nós somos orgânicos, entendeu? Essa coisa de sempre respeitar, dentro da tradição africana, o mais velho. Respeitar o mais velho é respeitar as tradições. Como é que você pode dizer, não, eu vejo muita gente falando, já Rastafari, respeito o mais velho, mas você está rompendo com as tradições afro-jamaicana, afro-reggae, afro-tudo. Está colocando coisa que não tem nada a ver. E aí, infelizmente, muito mais jovem acaba pegando aquele cara como referência, porque às vezes o cara usa dread. Então, aí o cara fala, não, mas o cara é um rasta. Entendendo? Então, isso tudo nós conversamos com o companheiro Macandal. Entendendo? Esses dogmas que a gente tem que ter, vamos seguir quem? Né? E essa unidade nacional, até estou aproveitando, né, para falar sobre essa unidade nacional, que ela não morreu, não, mas que para que a gente possa construir de fato essa unidade nacional, para não acontecer que nem recentemente, onde o Neguinho estava fazendo Nayabing lá em Goiás, e estava vendendo R$150 você pagava para fazer Nayabing. Entendendo? Então, como já houve aqui, nego fazendo Nayabing no Rio, o cara fazia Nayabing no bar, o cara tomava um copo de uísque, o pai fazia um Nayabing. Você está me entendendo? Isso, nós chamamos isso de apropriação. Apropriação para deturpação das tradições. Então, esse hábito é um hábito comum, não só no reggae, mas é hábito comum na nossa cultura. Sim. A apropriação e a deturpação foi um mecanismo criado pelo colonialismo para nos manter dominados. Então, isso a gente toca muito nesse assunto, que ele é importante. Kofi, o que você acha aí da pergunta do Medina? Repetindo aqui. O reggae é uma música que deu, eu acredito, nas parcerias. Eu acho que o reggae ele é uma música que ele é base para muita coisa moderna. Aí. Pode ser o dub, o hip hop, né? A rima, a base. Ele faz parte também do rock. Se eu parar para ver o Rock in Rio, você vai ver que a maioria das bandas de rock tem uma base que é o ska. Sim. Traz um pouco desses elementos que o reggae representa. Então, vai pelo caminho de a gente fechar parcerias. Fecha parceria com a galera do hip hop, fecha parceria com a galera nova aí que tá vindo fazendo o galera trap, do New Roots, né? Galera do New Roots. Eu acho que o reggae, ele, como é uma música instrumental, dá essa liberdade, esse groove, né? Uma música groovada, a gente consegue fazer parceria com a galera. Eu mesmo já fiz parcerias com a galera do hip hop, enfim.
é um canal assim de divulgar a música reggae, porque a gente leva um pouco da mensagem, né? A música reggae ela tá nesse hall de músicas que servem para dançar. Então, músicas que a gente vê o Gregory Isaac também com essa vertente, o Dennis Brown também carregava um pouco essa vertente mais melódica, enfim. Mas é uma música que leva uma mensagem, com o Peter Tosh. Eu acho que dá pra gente combinar essas duas coisas e fazer parcerias. Aqui no Rio tá mesmo fraco, mas é um cenário Brasil, né? Um cenário cultural do momento que a gente vive politicamente, tá tudo fraco. Que a gente vem com tudo em 2022. 2022 eu também acredito. Tem muitas bandas que se renovaram aqui no Rio também. Teve uma galera que se renovou, teve bandas que terminaram, a outra galera se refez. Mas eu creio que, de repente, nesse próximo ano, a gente volte aí com esse intervalo, um cenário mais forte. Criar aqui uma união aí entre a comunidade. Existe um pouco... Em São Paulo, acho que eles têm mais... Eles são um movimento mais forte, né? Como coletivo. Infelizmente, é o que a gente já comentou aqui em outros programas do Rio de Janeiro, o regueiro aqui do Rio é muito desunido. Sim. Então, aqui nós tínhamos tudo para fazer um movimento forte. Né? O Marrone recarrega. Marrone, um forte abraço aí. Forte abraço, grande Marrone, amigo. Grande amigo nosso. Marrone esteve aqui no programa. Ele trouxe um pouco da história do reggae do Rio de Janeiro. Né? Ele é um cara que participou desse início, vamos botar assim. Né? Toquei muito KMD5 no meu programa. Então. BF, Baixada Fluminense. Exatamente. Aí, Marrone. Aí, Marrone. KMD5, então, magia, o cara que faz parte da história do o Marrone veio falar isso aqui, né, essa questão. Pô, tá faltando um pouco mais de união. Tá faltando um pouco mais de união. Entendeu? E é justamente isso que a gente aqui do The Reggae Vibration a gente faz, é tentar buscar essa união. Trazer esses artistas aqui para o pessoal conhecer. Hoje o The Reggae Vibration é nível Brasil. Nós começamos aqui como um grupo de amigos, né, que gosta de reggae, só que a coisa foi evoluindo e nós lançamos nas nossas mídias sociais. Inclusive, Alex Medina faz parte do grupo também, ele é um dos diretores do grupo e ajudou a gente na questão dessa divulgação. E acabou que o The Reggae tomou uma outra proporção. Sim. Né? Tomou uma outra proporção. E hoje nós estamos chegando a mais de 70 países no mundo. Nós estamos chegando a mais de 500 cidades no Brasil. No Rio de Janeiro nós cobrimos quase todo o território do estado. Nós cobrimos toda a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma média de pelo menos 4 pessoas por bairro curtindo o programa. Puxa, então, para vocês terem uma ideia um pouco dos números que nós temos, né? Estão gerando. Exatamente. Então, assim, graças a Deus isso está acontecendo, mas a gente pede um pouco mais de união, um pouco mais de adesão ao movimento. Entendeu? Você aí que tem uma banda, por favor, entre em contato com a gente. A gente quer ajudar você, entendeu? A gente quer unificar essa coisa toda e fazer Saia um do movimento. anonimato. Exatamente. E fazer um movimento melhor. Porque como isso que você falou, em São Paulo já tem. Você vai, por exemplo, na Bahia, é outra história. Em São Paulo já fui uns 2 ou 3. O último que eu fui lá no Fred, lá em São Miguel Paulista. Tinha pouca gente, 200 mil pessoas só. Lá em São Miguel. Entendendo? O maior esquemão mesmo, fica impressionado. Várias bandas, assim, é um negócio muito. Várias barracas, a galera de fora, gente do Caribe. Eu tenho esse sonho que a gente possa fazer isso aqui um dia. A estrutura. Vamos fazer. Com certeza. Acho que mais pessoas. Desafio, né? É esquemão lá. Os caras têm uma galera trabalhando com eles. É um galerão. 1 milhão. Gente isso aí, pô. A gente merece isso. A gente já está chegando ao nosso final aqui, né? E vamos ouvir mais uma. E depois a gente vai... Fala aí, Leandro. A gente vai ouvir mais uma e depois a gente vai fazer um encerramento aí. Vocês fazem os agradecimentos. Fala um pouco também da questão do pessoal poder ver vocês aí nas redes sociais. Beleza? Pô, o brother falar, né? Que ele quase não fala. O Raiz André. Raiz Lúcio. Raiz é paia. Raiz Lúcio é tímido. Raiz Lúcio é tímido. O problema é quando ele conversa. Raiz Lúcio não gosta de olhar pra câmera, não. Eu percebi. Tem o capuzinho dele ali. Isso aí é estilo, cara. Tá vendo? Rude boy. Mas fala com a mão ali que é uma maravilha, né?
Qual é a próxima? A próxima a gente vai... Vou fazer uma música aqui pra gente fechar, né? Então, depois dessa a gente vai encerrar e vocês encerram cantando uma outra música. Beleza. Vou fazer Negusa Negashi, uma música que vai enaltecer Haile Selassie, Rei dos Reis. Uma música que eu escrevi há um tempo atrás. A gente tá dentre umas composições aí que a gente grava, desgrava, e tá parado no CD. Essa é uma delas, tá gravada aí, mas quem sabe em 2022 as coisas botam pra frente. Valeu? Com certeza. Então com vocês aí, Ancestrais. Ancestrais, Selassie, Rastafari. Negusa Negashi, Haile Selassie, Sua Majestade. Haile Selassie, Negusa Negashi, Haile Selassie, Sua Majestade. Conquistador da tribo de Judá, o eleito de Deus, luz do universo, ostenta metafísica. Leão, conquistador da tribo de Judá, o eleito de Deus, luz do universo, ostenta metafísica. Satama Sagana, Negusa Negashi, Haile Selassie, Sua Majestade. Negusa Negashi, Haile Selassie, poder da Trindade. Mística, realidade da ciência, a história da idade de Deus e da Arca da Aliança. Mística, realidade da ciência, a história da idade de Deus e da Arca da Aliança. De Jerusalém pra Etiópia, o filho do rei a conduziu. De Jerusalém pra Etiópia, Menelik a conduziu. A Arca da Aliança pra Etiópia, de Jerusalém pra Etiópia, Menelik a conduziu. Filho de Salomão, Cohen, rei de Saba, de Jerusalém pra Etiópia. Mística, realidade da ciência. Negusa Negashi, Haile Selassie, poder da Trindade. Negusa Negashi, Haile Selassie, poder da Trindade. Haile Selassie. Eles não sabem o que falar sobre o Haile sagrado. Já modernizou a Etiópia, visitou a diaspora. No Brasil na década de 60, na África ajudou a libertar as nações que eram oprimidas pela ganância eurocêntrica. Mas o leão de Judá foi o trono e vestiu sua coroa, estabeleceu a unidade africana, único a não se colonizar. Nego Haile Selassie, poder da Trindade. Ambasala, Yambalambara, Melak, Negusa Negashi, Haizing Sabi. Negusa Negashi, Haile Selassie, Sua Majestade. Negusa Negashi, Haile Selassie, poder da Trindade. Haile Selassie, poder da Trindade.
Babilônia, nossa vida é luta contra ti. Eles plantam desigualdade nas universidades, ganha aumentar a sua espiritualidade. Todas as preces a Rastafari na astronomia. Todos os cosmos foram alinhados. Bendito foi o nascimento, bendito foi o coroado que passou a nos ensinar o que sabia. Protetores da terra agora nos rodeiam, nego. Haile Selassie, sua majestade. Haile Selassie, poder da vida. Irmão, muito som, muita Isso pedrada. aí do vocal foi irmão Kofi aí. Infelizmente Isso aí. está chegando a hora de acabar, né? Exatamente. Jack. Exatamente. Pô, é Tão muito bom. chato essa hora porque a gente tem que falar pra triste. galera que tá nos Não, assistindo e, que vai acabar. Renatinho, mano. e Eu com queria nem ir certeza, embora, pô. com certeza a gente vai ter que fazer um segundo programa aí. Mas Vamos isso fazer um segundo aí, programa aí. parte Verdade, 2. Dá o Na like parte aí, dois dá o aí. like Na aí. verdade, Exatamente. eu acho que a Se gente vocês já der o pode like, fazer uma ele chama a parte gente 2 de com as volta. bandas já que se apresentarem. Sim, Isso é legal, exatamente. né? Mas Tem essa é a muita ideia. gente com Galera, trabalho quem novo gostou, também. Exatamente. Dá o like. E aproveitar convida para a gente. pedir aí a galera que, você que não curtiu ainda a página, por favor, curte a gente aí no Facebook, no Instagram, Visita no lá, YouTube. vai lá, vai lá, Dá um vai lá. like aí no vídeo aí, tanto no Facebook, você que está curtindo pelo Instagram, quer dizer, pelo YouTube. Lembrando que no Instagram, a gente vai deixar lá o nosso making off, tá? No Instagram e no Facebook, então o pessoal vai ver as fotos aí e tudo mais. Vai ver alguns vídeos aí As também. fotos por trás dos bastidores, né? Exatamente, Feito exatamente. pela nossa assistente Exatamente. ali, ó. E eu queria que vocês falassem agora para encerrar aí, no caso, falar um pouco como é que o pessoal faz para. Vocês têm algum trabalho, vocês têm um CD? Entrar em contato, entrar em rede contato, social. Exatamente. Olha só, vou falar, mas todo mundo vai falar também, né? Só eu. Mas vou falar rapidamente que nós estávamos trabalhando o ano passado, até no final do ano, mas houve a questão dessa crise, a gente deu uma parada, a gente chegou a gravar 2 músicas que a gente ia colocar nas plataformas, já estão gravadas, né? E aí deu uma parada, nós íamos retomar esse ano, pensando que a crise ia dar uma amenizada, acabou não acontecendo. Estamos igual, mais ou menos, como a grande maioria, né? Estamos em stand-by, esperando agora, parece que a coisa começou já dar uma melhorada. Galera, continua usando, a gente está fazendo a campanha, Máscara, usando a gente. máscara, né? Não desliga, Exatamente. nada mudou. Exatamente. Porque, inclusive, tem um papo aí, né? Porque na China voltou, hoje estava vendo, 27 casos apareceu agora na China de novo. Então, ó, não pode dar mole, né? Exatamente. Então, Para Usar contratar máscara. o trabalho de vocês, a gente consegue como? Olha, contratar o nosso trabalho é simples. A princípio, pode ligar para mim, né? O telefone. Pode dar o teu telefone. 995-52-1818. 99 995-52-1818. Internacional 55. 21. Nacional 21. É isso. Entendeu? É E isso. nas aí. redes sociais, como é que faz para encontrar aí Olha, a gente os tem ancestrais? o nosso. No Facebook, você tem lá uma página de ancestrais, que inclusive nós precisamos, está bem desatualizada, por conta até da crise mesmo, então todo mundo meio parado. Mas você vai encontrar várias informações lá, nossa, inclusive essa atividade que nós estamos fazendo aqui hoje, lá na página. Na página Escrever o Ancestrais. nome- Ancestrais, escrever o nome correto. Não esqueça, se for não escrever o nome correto, não vai chegar na página. É. Do Ancestrais, nós, né? No caso é ANNCESTR, mas tem um H, TRHAIS. É isso. Ancestrais. Não tem erro. É né? verdade. Tem Você erro. pode chegar também diretamente no- CESTRHAIS.
Aí vocês... É isso. Vocês têm também página no YouTube, Instagram? Temos no Instagram também. Temos Aula de soletrão. Soletrão, eu ia falar isso, mano. Agora acabou o Luciano Huck, mas aí vocês vão aparecer no Domingo do Huck, né? Que a gente vai profetizar isso, sair do The Reggae Vibration pra mais maiores. Botou lá, passando aí na tela aí, Ancestrais. É isso. Isso, maravilha. É isso aí, galera. Só Valeu, Marcão. Caraca, Marcão é... Ô, louco, meu. Valeu, Marcão, energia positiva aí, poxa. Isso aí. Valeu, positividade. Então vamos. Então é só chegar aí, pô, entra em contato. A rede, se quiser fazer um trabalho de parceria, quiser mandar uma proposta, só entrar em contato com a gente também. Na rede social, Kofi Heru. A gente tem o irmão aqui na Rastarraca também, Instagram, Facebook, e o irmão ali, André Costa, também nas redes sociais, pessoal. Pode chegar junto. O irmão Lúcio ele está um pouco afastado, mas na rede social, mas nem todo mundo está conectado. Mas quem está conectado faz o contato com a gente, que a gente está entrando em contato. O Bradão é o Roots, pô, Rootsão, E falando para quem tá chegando agora aqui, quem chegou atrasado, tá pegando o final do programa, que o programa vai estar disponível aí no YouTube, no Facebook, tá? Então você pode ficar tranquilo, o programa vai estar 100%, só curtir aí pelo Facebook ou pelo YouTube, beleza? Exatamente, por favor, peça pro seu amigo aí para assistir o programa. Compartilhe o programa no Facebook. Compartilhe o programa. Por favor, compartilhe o programa. Beleza? Quanto mais vocês estiverem compartilhando, mais vocês vão estar ajudando o The Reggae Vibration a ser divulgado, vocês vão estar levando o reggae para mais pessoas. Então, por favor, divulga aí, compartilha, ajuda a gente aí, por favor. Ainda faço um desafio na última live do ano, né? Do ano. Não, último programa. A gente pode fazer um sorteio, né? Em dezembro. Legal, né? A gente procurar aí aos patrocinadores que quiserem doar pra gente. Exatamente. Se o pessoal quiser chegar, quiser ajudar, usar sua logo na tela aí, patrocinar, chegar junto com a gente. Pode chegar, estamos dispostos às propostas, a chegar aí. Com certeza, ajudar de qualquer forma, vai ser sempre bem-vindo. Com certeza. A gente só quer manter esse projeto sempre para frente e seguir em frente. Qualidade. É isso aí. Exatamente, agradecer aí mais uma vez ao Estúdio 401, Marcão, nosso produtor. Marcão, valeu aí. Mais uma vez, vamos junto e misturado aí. Máximo respeito, 401. Exatamente. Agradecer a todos aí que curtiram o programa, que estão com a gente até agora, 10h32 da noite. Pessoal aí. Muito obrigado a todos vocês aí que estão curtindo aí nacionalmente no Brasil, o pessoal que está curtindo a gente em Londres, Japão, onde você estiver no mundo aí, muito obrigado. Você está curtindo a gente com close caption, então vocês estão entendendo o que nós estamos falando. Muito obrigado a todos vocês aí, principalmente o pessoal de Marrocos, Argélia, que chegou forte norte da África, galera. Mês passado, norte da África. Estamos juntos aí, norte da África. Exatamente, galera da Tailândia. Muito obrigado a todos da Tailândia. Pode convidar a gente para ir em Marrocos, nós iremos, problema nenhum. Exatamente. E agradecer a todos que participaram aqui ao vivo, que curtiram ao vivo com a gente aqui. Mais uma vez a Ana Cavalcante, o Ellison Ferreira, Milton Justino, grande Miltinho. Exatamente, ao Luiz Fernando Reif também, Luiz Fernando. Alex Medina, Pablo Maia, Raz Luve. Os sentimentos deles são todos iguais, Patrícia Cavalcante. Só galera, gente fina. Essa galera toda aí que teve curtindo aí com a gente. Leofildo, DJ Leofildo, o pessoal que participou do chat aí. Grupo, né? Exatamente. Não, lembrando da nossa festa também. Lembrando aí a galera que vai ter uma confraternização aí dia sábado que vem. Sábado que vem? Então a galera da diretoria, pessoal aí, o pessoal que quiser chegar aí. Vai ter diretoria. As plantas. Não, comida, o bolo, né? Pra fazer um suco. E falar também que em breve nós vamos estar aí com os nossos eventos. Retornando, nossos eventos voltando, as coisas estão começando a voltar ao normal. Natural. Né, a pandemia tá reduzindo, né, a coisa tá diminuindo. Então, parece que já vão decretar que daqui a 2 ou 3 semanas já não vai ser mais obrigatório a utilização da máscara. É verdade. Entendeu? Né, claro que o ambiente é aberto, não o ambiente fechado, né?
E depende de cada um. Cada um, se quiser tirar, tira. Quem não quiser tirar, E vamos que que vamos. fique, né? E Um vamos abraço pro seguir. teu pai também. Meu pai é membro teu honorário do, Bragão, membro honorário do tamo grupo. junto, fé. Dar um abraço pra todos. E Muito especial, muito especial. agradecer Legal. também. Um abraço aí pro Aí pai a do... presença. Meu pai é membro irmão honorário aqui, do grupo, Leandro. 66 Valeu, anos. energia positiva aí pro senhor aí. E Seu Justino. Muita ele tá com a saúde. gente Seu direto. Justino. Saúde assistindo e paz o aí programa. pra poder ouvir muito Aí, reggae pai, ainda tá vendo nessa aí, ó? vida. Valeu, seu Justino. Muito Fé. reggae, com certeza. Ele tá com a gente aí direto, seu Justino. Recados dados. Integrante. Exatamente. E mais uma vez, você que quiser aí, tá aqui, ó. Entre em contato com a gente aí pelo Instagram, pelo Facebook, manda um direct pra gente aí, ou então vai lá, ó, Zap. The Reggae Vibration Group, Eu queria mandar um recado também, gmail.com. posso? À Mandar vontade. um recado pra galera de Brasília que eu tenho certeza que tá ligado. Galera do Maranhão que falou comigo tá Sim. ligada. A galera da Bahia que falou comigo tá ligada. Galera de São Paulo que falou comigo tá ligada. E a galera de Minas Gerais que falou comigo tá ligada. Então, Opa, aproveita ligado. e pede pra curtir a gente aqui. legal. Não, já Tá estão ligado. curtindo. Tem que inclusive. finalizar com tá página. ligado É. aqui, pô. Vai E compartilhar fortalecer, a dá o gente, like Fortaleza. aí, compartilha. É essa aí. Entra no canal da The Reggae Vibration Group. Isso. Entendendo? Se inscreve lá, passa a ser seguidor, porque com certeza vai ter muita coisa atividade legal, reggae aí. Tá ligado? Não tenha dúvidas. Não, pode e ter já tem, certeza. se o pessoal quiser assistir aí, tem lá no YouTube, já tem muita coisa, tem os programas anteriores. Isso. Tem também inclusive tem um programa que eu fiz aí sobre Jacomilha, uma homenagem póstuma, tá Nossa. lá também. Tem uma Podcast homenagem tá póstuma tudo lá, podcast tá tudo lá. Tá tudo lá, é só Bunny entrar, Wailer, galera, então. fazer a inscrição e E participar curtir, e curtir. dessas joias raras É que já isso. passaram por aqui pelo The Reggae Vibration. com Desde certeza. já agradecer aí a todos vocês Exatamente, que vieram agradecer com a gente. presença aí da A banda. família que agradecemos Ancestrais aí. Muito obrigado pela Sofia, presença de vocês Raiz aí. Mil, Raiz André. Se não fosse vocês, grande que seria irmão de ali. nós. Ó, o Obrigado pessoal aí. aqui tá assim, tá aqui falando da aula máxima, o pessoal tá elogiando demais. Obrigado, aqui. galera. Marcelo Super legal. Tenório. mandar um abraço pro presidente. Vocês Alô, aqui, Adriano. presidente. Valeu, Adriano. Fé, Valeu, tamo Maranhão. junto, Zé hein, Maranhão, rapaz. alô, Maranhão. Tamo Uau. junto. Maranhão, Tamo porra. Pessoal do junto. The Reggae aí, nosso presidente aqui do The Reggae, o Adriano Viana. Carlos Maia. Carlos Mato, o pessoal da diretoria toda tá curtindo É aqui. isso aí. Mandar também um alô aí pra João Muita Luiz. emoção. Luiz tá entrou agora. Valeu, João. Tô agora. Entrou agora, mas vai assistir depois. Vai assistir depois aí, vai estar disponível Ah, aí. explica isso, que depois quem pô. quiser continuar assistindo, vai estar lá, galera. O podcast vai Exatamente, estar no lá nessa- YouTube, no Qual é a Facebook, mídia mesmo? Qual é a no mídia? Facebook já vai Facebook? estar disponível agora, assim que acabar aqui. Maneiro, E no tá YouTube só no caso só amanhã à curtir, noite né? vai estar já disponível para todo mundo Meu Deus assistir. do céu. Eu tô feliz da vida, galera. Pode ter certeza. É tá? isso aí. Tô sentindo a vibração de vocês do mundo inteiro. Aquela vibração muito boa. O mundo inteiro, geral. Tô sentindo aí. Legal, obrigado. Tá? A gente precisa disso. Isso é bom demais, Tá. gratíssimo aí pela Fortalecer. presença de todos Aí vocês. Marcos Rodrigues vai falando da Ancestrais Escola do Reggae aí. Pô, obrigado. Poxa. Pai, valeu, mano. Né? Direto Tá de na manhã. humildade. Né? Sempre na humildade, Marcos sabedoria. Rodrigues aí. Batera, Mais brabo. uma vez pedindo aí o seu like, que curta a nossa gente Diretamente no Facebook, de Cali, no Instagram, no YouTube. Uau, Marcão, lá na Califórnia. Pô, meu brother, aí, tô sabendo que aí a coisa, pô, estamos chegando aí a qualquer momento, meu brother. Valeu, Odara. Então, Positivo, gente, muito nosso obrigado a batera. todos aí. Agora, forte abraço Ancestrais pra vocês. vai encerrar aí com mais uma aí. Nosso programa. Beleza? É a todos. Muito Muito obrigado. obrigado. Que Deus os abençoe. Tamo junto. E Boa até o noite pra próximo vocês e até o programa. próximo programa. Forte abraço. Forte dia abraço. 10. O vento frio do sul me trouxe uma joia rara. A minha outra metade falacha. Relíquia feminina, forte e sensível, amável guerreira, mulher preta,
Rainha Candace, mulher. Nega preta, preta negra, mulher empoderada, mulher. Nega preta, preta negra, mulher altiva, mulher. Favo de mel que adoçou minha vida, pois em minha língua doce paladar. Doce, 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 doce sabor da vida, a vida inteira. Me amar, amar, amar. Doce, 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 doce sabor da vida, a vida inteira. Amar, amar. Farei só pra ti um lindo jardim, se não o mais belo, o mais amável será. Com flores e rosas, rosas e flores, para a mais bela das rosas enfeitar. Orquídeas e magnólia, seu cheiro, seu cheiro. Ó bela roseira, os nossos jasmins e girassóis a girar. Doce vida, a vida inteira. Amar, amar, amar. Doce vida, doce sabor da vida, a vida inteira. Amar, amar, amar. Assim encerramos aí nossa participação, humilde participação no programa Reggae Vibration. Convida. Máximo respeito. Tamo junto, tamo junto. A todos, muito obrigado. Aquela boa noite. Então, galera, é isso aí. Energia positiva. Olha só, agora a gente mesmo. Lendo, meditando a palavra, fumaça no ar. Lendo, meditando, Haile Selassie Ayajá. Lendo, meditando a palavra, fumaça no ar. Lendo, meditando, Haile Selassie Ayajá. A Etiópia é um fenômeno único na África, enquanto nação, não menos que 10.000 anos. Berço de toda a civilização, resistiu à invasão e pela Itália não fomos colonizados. Reviver e relembrar o tempo não pode apagar as vitórias de Menelik e Rasmakonen. Na Etiópia, no Quênia, Somália, Eritreia, República do Congo, no Malawi, em Botsuana, Egito, Angola, Uganda, Nigéria, Mauritânia, Namíbia, Zimbábue, Zâmbia.